E aí, meu amigo, minha amiga, aluno do segundo ano, espero que você esteja bem. Estamos de volta aqui para falar sobre teorias de ácido-base. Nas aulas anteriores nós falamos das bases e dos ácidos e demos algumas características lá, né? Falamos sobre algumas delas, mas existe uma forma de a gente definir quimicamente o que é ácido e base. Existem teorias que definem isso, né? E é isso que nós vamos falar isso. As teorias que nós vamos falar hoje são as teorias de ácido e base, de Arrhenius, de Bronsted e Lowry. Eles dois são cientistas diferentes que fizeram essa teoria paralelamente. Então, por isso que essa teoria tem o nome deles dois, né? Em 1923, esqueci de falar que a de Arrhenius foi em 1884. E a teoria do Lewis, que também é de 1923, do Gilbert Lewis, nós vamos ver nas outras aulas. Hoje, especificamente, nós vamos falar da teoria de Arrhenius. Para chegar na teoria do Arrhenius, antes de falar, eu preciso só te lembrar uma coisa. Se você não entender alguma das coisas que eu falar aqui, volta no vídeo ou tenta ver mais lentamente e também aproveita para ir anotando logo para que fique fácil de você entender e depois revisar esse conteúdo. Ele é muito importante e exige muita sua atenção, tá? Então vamos lá. Para entender a teoria de Arrhenius, a gente precisa entender duas coisas importantes. Primeiro, ela está um pouco ultrapassada. Então a gente ensina ela, mas é mais para dar fundamentação às outras teorias que a gente vai estudar. Porque ela engloba, ela é muito restrita, especificamente como você vai ver a solução aquosa, tá? E as outras teorias, que são a de Bronsted e Lowry e a teoria do Gilbert Lewis, elas vão englobar um maior espectro de substâncias, elas são mais completas. Mas a gente vai começar falando da teoria do Arrhenius, tá? Vamos lá, primeira coisa. A teoria do Arrhenius ela é feita em solução aquosa somente por causa dessa situaçãozinha aqui que ele fez o experimento dele a partir da dissociação iônica e da ionização da substância. O que é uma dissociação iônica? Na verdade, existem substâncias que quando entram em contato com a água, elas podem conduzir eletricidade. Elas são chamadas de eletrólitos, tá? Nesse caso aqui, nós vamos pegar, por exemplo, o sal. Coloca a água aqui. Tá sem nada, né? Só com a água lá dentro. Aí, se você observar, a lâmpada não está acesa. Vou ligar aqui meu laser. A partir do momento que você coloca um outro substância, por exemplo, sal de cozinha, a luz acende. O que isso quer dizer? Que depois que essa substância entrou em contato com a água, foi que a água começou a conduzir a eletricidade. O sal aqui, no caso, é o eletrólito, né? Ele está fazendo essa solução conduzir a eletricidade. Por quê? Porque ele se dissocia. O sal é uma substância iônica formada pelo sódio e pelo íon de cloreto. O íon de sódio, o cátion, né? E o ânion de cloreto. Ele vai conduzir a eletricidade porque ele vai se separar lá dentro. O Na se separa do cloreto, né? O Na que é o sódio. E aí, por isso que nós temos essa situação, né? Da dissociação. Mas vamos seguir em frente. Espero que já você entenda. Bom, quando a substância entra em contato com a água, segundo o que ele observou, né, elas são capazes de produzir íons positivos, que são os cátions, e íons negativos, que são os ânions. Nesse caso, quem seriam, no caso do sódio, os íons positivos? O cátion de sódio. Quem seriam os íons negativos? O ânion de cloreto, tá? Então vamos em frente. Como é que seria isso na prática, né? Se a gente pudesse colocar uma lente de aumento para ver o que acontece com as moléculas lá na solução aquosa, seria mais ou menos isso, né? A partir do momento que o sal entra dentro, ele vai ter sua estrutura separada, ele vai ficar meio que rodeado por moléculas aliás, esqueci de falar uma coisa. Esses dois ânions vão se separar e aí eles vão ficar rodeados por moléculas de água, tá? Tá aqui o sódio, tá aqui vendo ele no centro, o Na+, e o Cl-, estão rodeados por moléculas de água, tá? Ele se separa quando ele entra em contato. Isso é a dissociação. A substância já é iônica, ela já é formada por íons e ela vai entrar em contato com a água, ela vai sofrer a separação dos seus íons. Dissociação é isso. Mas pode ocorrer, e nos ácidos vai acontecer, a ionização. O que é a ionização? É a substância se transformar em íon só quando ela entra em contato com a água ou com outro solvente. Mas qual é a diferença? É porque essa substância, que por exemplo o HCl, ela é uma substância molecular. E ela é molecular e tem uma coisa importante, ela é uma substância polar. E esse cloreto, ele puxa muito o par de elétrons e deixa o hidrogênio um pouco mais livre. Estando o hidrogênio um pouco mais livre, o que vai acontecer? Esse hidrogênio ele vai ser puxado
pelos átomos de oxigênio que tem na água. Não esqueça que a água é H2O, quer dizer que tem um átomo de oxigênio, esse oxigênio é muito eletronegativo, e pelo fato de o hidrogênio ficar meio livre, ele acaba puxando para ele. Vem cá, cara, você tá de... Aí não está sendo muito valorizado, né? Estão tirando tudo de você, vem para cá. Aí ele vai e se ioniza, né? Seria mais ou menos isso aqui, ó, como nós temos aqui na formação daqui, ó, o ânion de cloreto aqui e o hidrogênio está aqui. Aí vai formar um íon que a gente vai chamar de hidrônio. Já já a gente vai chegar nessa parte, tá? Se não entender, vai com calma, tenta dar uma voltadinha aí, clica na tela do celular 2 vezes do lado para voltar e do lado esquerdo. E se quiser avançar, 2 vezes do lado direito. Se estiver no computador, é só voltar aí na linha do tempo aí, tá? Mas continuando. O conceito de Arrhenius, como eu falei, ele é basicamente o seguinte, ele é restrito à solução aquosa, tá? Então, por isso que ele é, digamos assim, ultrapassado. Mas ele define ácido como toda substância que em água libera íons H+, ou íon hidrônio, que nós vamos ver já já. E a base é uma substância que em água libera os íons hidroxila, ou H-. Vamos falar sobre cada uma dessas situações, tá? Então tá aqui o HCl, ele entrou em contato com a água e produziu o H+ aquoso e o Cl- aquoso, porque ele está dissolvido na água. E a base, que é o hidróxido de sódio aqui, ela vai separar seus, né, vai se dissociar e vai se separar no Na+ aquoso e o OH- aquoso, tá? Quem foi que formulou essa teoria foi esse rapaz aqui, Svante Arrhenius, sueco, né? Então você pode pesquisar um pouco mais sobre a vida dele, tá? Bom, ainda sobre isso, a gente tem a questão que na ionização a água funciona como reagente, né? A gente não costuma colocar a água como pertencente dessa reação, mas na verdade a água é um reagente. Como eu falei, ela faz uma quebra, né, na ligação que há, por exemplo, entre o hidrogênio e o resto da molécula do ácido. Nesse caso aqui, como o ácido é só o ácido clorídrico, né? Ele vai meio que puxar esse hidrogênio, né, para formar esse aqui livre. Mas na verdade é porque a água puxa, né, esse hidrogênio para ela e deixa o cloreto livre, né? E ela fica carregada positivamente. Por que ela fica carregada positivamente? Porque é o seguinte, repara bem aqui para baixo, ó. O hidrogênio aqui, ó, quando ele sai daqui, ele deixa esse par de elétrons todo para o cloro. Quando ele vem para cá, ele vem sem uma quantidade de elétrons suficiente. Aí ele chega aqui e deixa essa parte positivada. Por isso que a gente chama isso aqui de hidrônio, né? E esse aqui chama-se íon cloreto, tá? O ácido é ionizado porque o Cl é muito eletronegativo e puxa o par de elétrons para ele. Com esse oxigênio da água pode puxá-lo. Mas enfim, vamos em frente. Isso aqui é uma representação em desenho para você entender o que acontece. Tá aqui o cloro com o cloreto com hidrogênio. Quando acontece essa chamada ionização, a água puxa esse hidrogênio para ela, tá? E deixa o cloreto livre. Você pode ver essa equação simplificada dessa maneira. E aqui eu tenho algumas equações de ionização e dissociação. Algumas equações de ionização dos ácidos e aqui as dissociações das bases. No caso desse ácido nítrico aqui, olha o que está acontecendo. Ele está liberando um átomo ou um próton, na verdade, na solução, tá? E aí ele está formando aqui, ó, um composto com H+ aquoso e o nitrato, acho que é nitrato o nome desse íon, aquoso. E aqui, olha só o caso do H2SO4, que é o ácido sulfúrico. Ele está liberando 2 prótons. Olha só, tem uma diferença. Nós vamos já falar sobre isso, mas ele tem 2 hidrogênios ionizáveis, já vai chegar lá. E a dissociação das bases, eu vou mostrar outras equações, tá? Para você entender daqui a pouquinho. E aqui a dissociação das bases, no caso aqui do hidróxido de potássio, né? A liberação do cátion K+, que é o potássio, o cátion de potássio, e a hidroxila. Sempre vai ser liberada a hidroxila. Aqui, por que tem 2 OH-? Porque na molécula, ou no composto, aliás, né, do hidróxido de magnésio, nós temos aqui 2 hidroxilas, por isso que ele vai liberar 2 OH-. Mas eu vou colocar algumas equações aqui em seguida para você entender. Beleza, garoto e garota? Vamos lá. Ainda, aproveitando, nós vamos falar sobre a questão da ionização. Olha só. O ácido sulfúrico ele tem 2 hidrogênios ionizáveis. Quando acontece a ionização, ele vai separar esses 2 H+, esses 2 prótons, e separar do sulfato, do ânion de sulfato. O H3PO4, que é o ácido fosfórico, tem 3 hidrogênios ionizáveis e aí ele vai liberar os 3 hidrogênios. O ácido nítrico só tem 1, então vai liberar só um hidrogênio. Bom,
Os ácidos podem ser classificados de algumas maneiras. A primeira delas é em relação à presença ou não de hidrogênio. Se tiver hidrogênio, ele vai só o hidrogênio ligado a um outro átomo, a gente vai chamar isso de hidrástidos. Aliás, eu falei hidrogênio é oxigênio, presença ou não de oxigênio na estrutura, me perdoe, tá? Mas enfim, se tiver só o hidrogênio ligado a um outro elemento, vai ser hidrástido. Exemplo de hidrástidos nós temos aqui ácido clorídrico, que é o HCl, ácido bromídrico, que é o HBr, e o ácido cianídrico, que é esse HCN aqui, que é um gás tóxico que tem, por exemplo, na mandioca. Por isso que animal não pode comer mandioca fresca, porque ele morre, porque esse aqui é tóxico. Se você também comer mandioca fresca, você vai morrer, tá? Cuidado, não tome, não coma. E os oxiácidos, que são os ácidos que têm oxigênio. Então tá aqui ó, H2CO3, que é o ácido carbônico, H2SO3, que é o ácido sulfuroso, e o H3PO4, que é o ácido fosfórico. E outra coisa que ele pode ser classificado é quanto aos hidrogênios ionizáveis. Eu até já mostrei lá no slide anterior, mas aqui, por exemplo, se ele tiver um hidrogênio ionizável, ele vai ser um monoácido. Se ele tiver 2 hidrogênios ionizáveis, diácido, não é diácido, tá? É diácido. Se tiver 3 hidrogênios ionizáveis, vai ser triácido. E se tiver 4 hidrogênios ionizáveis, vai ser tetrácidos. Bom, ainda em relação por que ela tem, alguns átomos têm essa questão do hidrogênio ionizável? A questão do hidrogênio ionizável é justamente em relação ao átomo que está ligado ao hidrogênio. Quando o átomo é muito eletronegativo, como eu falei, ele puxa os elétrons para ele. E aí ele deixa meio que o hidrogênio solto, tá? E aí por isso que o hidrogênio vai ficar ionizável, né? Então nesse caso aqui, olha só, esse composto aqui é um monoácido porque ele só tem um hidrogênio ionizável. Esse aqui, ó, que é o ácido sulfídrico, só tem 2 hidrogênios ionizáveis. E aqui nós temos um hidrogênio ionizável também. Mas tem um detalhe, né? Os oxiácidos são ionizáveis somente onde os hidrogênios estão ligados aos átomos de carbono. Então é importante, de oxigênio. É importante você saber disso, né? Esse átomo aqui, ó, ele tem um hidrogênio e esse hidrogênio está ligado a esse átomo aqui. Esse aqui tem 2 hidrogênios, né? E ele está ligado aos átomos de oxigênio. Tem 2 hidrogênios ionizáveis, tá? Quando não tiver um hidrogênio que não esteja ligado exatamente a um oxigênio, aquele átomo vai ser, no caso dos oxiácidos, tá? Aquele hidrogênio não vai ter aquela quantidade total de hidrogênios ionizáveis, né? Se tiver 3, por exemplo, mas um não tiver ligado a oxigênio, tiver ligado a outro elemento, ele vai ter só 2 hidrogênios ionizáveis, tá bom? Enfim, outra classificação é com relação à força, ao grau de ionização, que é definido por uma equação, que é o número de moléculas ionizadas dividido pelo número de moléculas dissolvidas. E é a partir daí que a gente vai definir se o ácido é forte ou fraco. Então vamos pegar aqui o caso do primeiro exemplo, né? Nós tivemos 1000 moléculas de ácido sulfúrico, de ácido clorídrico dissolvidas e 920 delas sofreram ionização. Quando você faz a divisão, ó, a quantidade de moléculas ionizadas pela quantidade de moléculas total, você vai ver que é 920 dividido por 1000, que dá 0,92. Se você colocar em porcentagem, é 92%, certo? Aqui nesse outro exemplo, nós temos 1000 moléculas de ácido acético e foram ionizadas, apenas 3, né? O grau de ionização daqui é 0,013. Isso vai fazer uma diferença muito grande para a gente lá na frente, né? Por isso que esse ácido vai ser fraco. Então, é o seguinte, quando o ácido tem um grau de ionização menor ou igual a 5, ele é fraco. Quando ele tiver um grau de ionização entre 5% e 50%, ele vai ser moderado. Quando ele tiver um grau de ionização acima de 50%, quer dizer que ele é forte, né? Nós temos aí vários exemplos de ácidos fortes, né, como ácido sulfúrico, e ácidos fracos, como por exemplo o próprio ácido acético que você viu lá anteriormente, que deu um valor de ionização ali abaixo o grau de ionização abaixo de 5%, né? Outra classificação é com relação à volatilidade, ou seja, quando o ácido pode evaporar. O ácido que é volátil, você tem que ter muito cuidado, porque você não pode ficar manipulando ele em um ambiente fechado. No laboratório, a gente tem lá um localzinho lá que a gente vai trabalhar com ele, porque ele puxa para cima, né? A gente chama de capela, porque ela tem um exaustor que ela puxa esse ar que é liberado para cima, tá? E isso ajuda para que você não fique infectado quando respira aqueles gases, né? Que eles são tóxicos. E os ácidos, quando são voláteis, você tem que trabalhar com ele na capela ou num ambiente aberto. O ideal num ambiente
com capela, mas se for o caso, tem que trabalhar no ambiente aberto, né, para você evitar respirar e usar máscara, tudo. E tem os ácidos que não são voláteis, né? Lembrando que os voláteis podem ser ácido fluorídrico, ácido clorídrico, ácido, até falei desse aqui, ó, ácido cianídrico, porque são gases. E o outro aqui, como são os casos dos ácidos fixos, que não são voláteis, como por exemplo o ácido sulfúrico e o ácido fosfórico. Estou suando demais, acho que é calor da molesta, mas vamos lá. E aqui nós temos a classificação das bases. Eu até esqueci de colocar aqui o título, tá? Se você não entender alguma coisa, eu sei que eu estou falando um pouco rápido, mas é porque eu quero que essa aula fique menor um pouquinho, tá? Para não ficar muito tempo, mas vamos lá. As bases, elas também podem ser classificadas de acordo com a quantidade de hidroxilas ou íon hidróxido ionizável. Então, por exemplo, monobase tem um hidróxido e um hidróxido ionizado. De base, 2. Tribase, 3. Tetrabase, 4. Por exemplo, aqui, quem é que vai ser monobase? Está aqui, ó, NaOH e KOH, hidróxido de sódio e hidróxido de potássio. Essas aqui tem duas hidroxilas, vão ter as duas hidroxilas ionizáveis, né? E nós vamos ter, por exemplo, aqui também o hidróxido de magnésio e o hidróxido de zinco, com duas hidroxilas ionizáveis. A tribase, o hidróxido de alumínio e o hidróxido de ferro 3. Existe o hidróxido de ferro 2 também, importante você saber. E a tetrabase, que tem 4 hidroxilas, que é o hidróxido de chumbo e o hidróxido de estanho. É estanho. Acho que é estanho, eu esqueci, olha, engraçado isso, eu estou ficando louco. Mas depois você pesquisa aí, tá? E existe outra classificação também com relação à base que eu não coloquei aqui, é se ela é solúvel ou não, mas depois a gente vai falar em outro momento, tá? E outra coisa aqui são aqui as equações de ionização das bases, tá? Por exemplo, o hidróxido de cálcio, quando ela ioniza, ela libera o Ca2+, ou seja, o cátion de cálcio e duas hidroxilas. E o hidróxido de alumínio, quando ele ioniza, aliás, quando ele... Não era para ser ionização aqui, olha, depois corrige aí, tá? Aqui é para ser dissociação, ionização é só para ácidos, tá? É porque eu fui copiar e colar aí e acabei esquecendo de consertar essa palavra, mas aqui, ó, depois você anota aí nas suas anotações, aqui é para ser dissociação, tá? Não ionização. Tá? Não dava para pagar. Ixi, eu passei full slides. Mas enfim. Ó, então aqui nós temos aqui o hidróxido de alumínio e aqui eu vou passar esse laser aqui em cima, esse negócio vai aparecer e vai atrapalhar meu negócio aqui. Mas você está vendo aqui embaixo hidróxido de zinco com duas hidroxilas ionizáveis e estão aparecendo ali Zn+2 e 2OH-, tá? Bom, eu espero que essa aula não tenha ficado muito longa, porque eu quero que você preste bastante atenção. Se você não entendeu, volte. Aproveite para fazer a atividade proposta, não deixe de fazer também para você aprender o que a gente estudou aqui, que a atividade é baseada nessa aula, né? E também outra coisa, se você tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários e também eu vou deixar alguma lista de alguns outros vídeos aí embaixo para você entrar neles, assistir eles para entender melhor o assunto. Outra coisa bacana também é que você pode curtir esse vídeo, clica aí no gostei, vai lá, clica aí, eu espero, vai. E diga se você gostou da aula ou também se você quiser você pode comentar lá como melhorar a nossa aula. Então é isso aí, por hoje é isso, espero que você tenha entendido, espero que você tenha gostado, um grande abraço, se cuide e até a próxima.